Salve, salve, minha gente! 28 de abril de 2026, terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Queridos filhos e filhas, sintam-se bem acolhidos, bem-vindos nesta terça-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, um privilégio podermos ouvir a palavra de Deus, meditar sobre ela em nosso coração. Não esqueçam de curtir esse material para que ele possa ser promovido pela rede social, tá certo? Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Esta perícope que nós ouvimos hoje é o capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Marca um dos momentos mais importantes da história do cristianismo, a fundação da igreja em Antioquia. Então, após o martírio de Estevão, a perseguição em Jerusalém, em vez de extinguir a fé, serviu como um ventilador que espalhou as brasas do evangelho para outros lugares. Olha que bonito. O texto narra a audácia dos discípulos, meus queridos, que pela primeira vez pregaram sistematicamente aos pagãos, chamados gregos, os pagãos, que não eram judeus, os que não eram judeus. E também mostra essa perícope de hoje a chegada de Barnabé e de Saulo para consolidar essa comunidade onde aconteceu dos cristãos serem chamados pela primeira vez de cristãos lá. Muito bem, olha só. O texto começa no versículo 19. Naqueles dias, os que tinham sido dispersos pela perseguição que houve por causa de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra somente aos judeus. Mas alguns deles que eram de Chipre e Cirene, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos. Olha só. Então Lucas, ele conecta a expansão à perseguição, A menção de Chipre e de Cirene destaca discípulos anônimos
que rompem a barreira do somente aos judeus. Não é somente aos judeus que a palavra deve ser pregada, não é? Então, se a gente analisar a cidade de Antioquia, gente, a cidade de Antioquia, nesse tempo bíblico, era a terceira cidade maior do Império Romano, não é? A terceira maior cidade do Império Romano era Antioquia. Então, só que era um lugar onde os gregos estavam, ou seja, os pagãos, e não os judeus. Então, nós vemos aqui que acontece um verdadeiro querigma, um anúncio expansivo, né? Um anúncio abrangente do Evangelho. Então, essa expressão tão bonita, né? A mão do Senhor estava com eles. É a fórmula bíblica, gente, que indica que o sucesso da missão não é somente a partir da estratégia humana, mas a aprovação e o poder divinos que acompanham o testemunho. Então, a mão do Senhor estava com eles. Por isso que o Evangelho chega para além das fronteiras de Jerusalém. Olha que bonito. Isso é uma boa reflexão para nós, né? Nas nossas metas pastorais. Às vezes a gente fica pensando em estratégia, né? O que a gente vai fazer para chamar o povo, para vir mais gente, né? Para chamar os jovens, para reerguer a comunidade, para fazer a comunidade crescer. A gente tem que tomar cuidado que não bastam as estratégias humanas. É preciso que a mão do Senhor, a mão forte do Senhor esteja sobre nós. Por isso, toda atividade que nós vamos empreender na igreja, isso vale também para a nossa vida pessoal, as nossas atividades, os nossos negócios, os nossos trabalhos, os nossos sonhos. Oração, gente. Não façamos nada sozinhos, mas tudo confiemos ao poder de Deus, à providência de Deus, para que a mão forte do Senhor sempre abra caminhos para nós. Não é? Muitas vezes, gente, nós vemos as crises, as dificuldades, seja na paróquia, seja nos ambientes, na nossa casa, no trabalho. Nós vemos essas crises como obstáculos. O texto de hoje também nos ensina que a perseguição ela pode ser o motor da missão. O evangelho só chegou em Antioquia porque esses discípulos saíram fugindo de Jerusalém, porque em Jerusalém estava acontecendo a perseguição. Às vezes acontecem algumas coisas ruins, gente, mas Deus já está tirando coisa boa daquilo que aconteceu de ruim. Se não tivesse acontecido a perseguição em Jerusalém, Antioquia não era evangelizada. Olha que interessante. Eu não sei o que você está passando, mas pode ser que, se você está passando neste momento por um momento difícil, crises, problemas, dificuldades, creia e permita que Deus se utilize disso para trazer coisas melhores e coisas boas e coisas novas. Foi o que aconteceu aqui. Né? E nós somos convidados a termos a audácia desses discípulos que são anônimos. Quem foram estes que, né, diferente dos apóstolos, levaram o evangelho a territórios pagãos? Quem são estes? Não sabemos, são discípulos anônimos. E nós devemos ter a mesma audácia deles, não esperar por grandes estruturas para anunciar o Senhor Jesus. Onde a vida nos colocar, né? Estejamos debaixo da mão forte do Senhor e bora evangelizar, gente. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, comece com o pequeno. Você que é de igreja, você que é numa comunidade, talvez sua comunidade seja tão rudimentar, seja tão pequena, esteja passando por dificuldades. Olha que essa palavra possa animar seu coração. Aproveite o pequeno, o pouco. Aproveite o pequeno e o pouco para tirar disso grandes coisas que Deus vai fazer. Isso vale para a igreja. É claro que aqui está falando do ambiente de igreja, né? Do acontecimento da igreja em Antioquia. Mas isso vale para a nossa vida também profissional, pessoal. Sabe, tem gente, por exemplo, que tem grandes sonhos na vida profissional, só que a pessoa
Não tem iniciativa nem no pouco, nem no pequeno. A pessoa não acredita nem no pequeno que ela possa fazer. Como você vai conquistar grandes coisas? Você tem que desejar o grande a partir do pequeno. Comece pequeno, baixo. E vamos começar. O importante é começar. O importante é começar. Né? E aí, o que acontece? Toda essa movimentação de evangelização em Antioquia, em Cirene, em Chipre, a notícia chegou lá em Jerusalém. Né? E a igreja, o centro, era lá em Jerusalém. A igreja em Jerusalém mandou um missionário para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia, em Cirene, em Chipre. E este foi Barnabé. O nome Barnabé significa filho da consolação. Barnabé representa, gente, o discernimento da igreja mãe. A igreja mãe que é Jerusalém. Não é? Barnabé ele não foi até lá como um inspetor rígido. Ele é um homem bom, diz a palavra. Um homem bom. Ele começa a observar a graça de Deus naquela realidade nova, naquela realidade diferente. Ele já não chega lá com seus preconceitos e falando isso não pode, isso pode, isso não pode, não. Ele chega no lugar, ele observa primeiro. Ele vê a ação de Deus. É um homem pleno do Espírito, né, gente? Barnabé é um homem cheio de Espírito. Não é? E ele foca na chamada firmeza de coração. Não é? Na firmeza de coração ele foca. Eu prezo muito por isso, sabe, gente, no meu trabalho pastoral. Por exemplo, partilhando com vocês, agora em fevereiro eu completei 1 ano aqui na paróquia Bom Pastor. Tem padre que chega nas paróquias, quando chega já chega derrubando tudo, sabe, que o outro fez. Já chega derrubando tudo, nada daquela comunidade é bom, nada presta. Calma. Olha quanta coisa boa tá no meio daquela comunidade. Talvez a expressão da fé daquela comunidade seja diferente da experiência que você, sacerdote, teve numa outra paróquia. Isso não quer dizer que essa experiência nova, dessa atual comunidade, não seja boa. Né? Eu prezo muito por isso. Eu cheguei aqui, gente, em fevereiro, faz 1 ano agora, fez em fevereiro. Agora que eu estou trocando coordenações, troquei o conselho administrativo, né? Estou trocando coordenadores, estou mudando algumas coisas em algumas pastorais. Agora, por quê? Primeiro eu tenho que fazer igual o Barnabé, ver que a graça de Deus está agindo ali e eu não posso, eu não vim aqui para atrapalhar a ação divina, mas para ajudar a promovê-la, a crescer. Então, respeitar onde chega e a partir do respeito, da convivência, do discernimento, da observação, traçar novos planos, mas ter cuidado. Ter cuidado é bem a figura de Barnabé. Bem a figura de Barnabé. Tem padre que chega na paróquia, chega num lugar, já faz cara feia, sabe? E fica comparando com a experiência anterior, e já faz cara feia, parece que nada lá é bom, parece que nada lá presta. Isso desmotiva o povo, isso desmotiva o trabalho pastoral. Olha a atitude de Barnabé. Leia de novo se você quiser. Leia de novo. Né? E aí Barnabé, depois disso Barnabé, ele vai para Tarso. Não é? Ele vai para Tarso à procura de Saulo. Tá? Quando ele encontra com Saulo, ele volta para Antioquia, ele leva Saulo para Antioquia. Tá? Então Barnabé ele reconhece que a missão em Antioquia precisa de um carisma específico. Olha só, olha o discernimento de Barnabé. E ele vai buscar Saulo, que estava na sua cidade natal, né? Tarso. Olha só. Então o trabalho em conjunto dura 1 ano inteiro. Eles ficam juntos lá e o ano inteiro, né? Focando na instrução, uma palavra do grego didasken, né? Didasken, instrução. E aí aparece o nome cristãos pela primeira vez.
né? Cristianoi, né? Cristianoi. Aparece esse nome pela primeira vez lá em Antioquia, né? Provavelmente surgiu a partir de gente, de observadores de fora, né? Externos, né? Interessante isso, né? O povo começou a perceber que isso não era somente uma seita, como tantas outras que existiam. Não era só uma seita judaica, mas era um grupo cuja identidade era totalmente centrada em Jesus Cristo. Por isso que passou a chamar cristianismo, cristãos, e não mais judeus. Aqui eles já começam a entender que há um rompimento. Embora seja uma continuidade, mas há um certo rompimento com o judaísmo. Por isso começam a chamar com outros nomes, e não mais de judeus. Interessante, né? Nós vemos aqui que aqui brilha a humildade pastoral, né? Barnabé, ele sabe que ele não pode fazer tudo sozinho. Por isso que ele vai até Tarso, busca Saulo e traz Saulo para Antioquia. Olha só. Interessante isso, né? Interessante. Se nós olharmos as nossas comunidades hoje, gente, elas veriam... É uma pergunta para nós. Elas veriam Cristo em nossas atitudes a ponto de nos darem o nome novamente de cristãos? Né? Nós temos feito por merecer receber o nome de cristãos? É ser um outro Cristo? Para nossa reflexão, não é? Muito bem, então vamos fazer um resuminho aqui desse texto lindo de hoje, que o tempo vai avançando, né? A gente não pode passar muito. Mas a palavra de hoje, gente, de maneira geral, tem 4 tópicos aqui. Primeira coisa, que a providência, ela age na provação. Foi no meio da perseguição de Jerusalém que a turma saiu fugida e levou a palavra para longe, onde a palavra não tinha chegado ainda. De qualquer mal, Deus sempre procura tirar um bem maior. Deus escreve a história da salvação através das nossas dificuldades, gente. A dispersão gerou expansão. Olha que bonito. Essa palavra, confesso a vocês, essa palavra hoje é um bálsamo para mim. Como pároco, como sacerdote. É um bálsamo. É um bálsamo para mim hoje. Aliás, bem hoje, é um bálsamo. Deus, ele age, a sua providência não nos abandona. A sua providência não nos abandona. Segundo ponto, o olhar da graça, né? Nós precisamos ser como Barnabé, né, gente? Não é? Capaz de se alegrar por ver a ação de Deus naquela comunidade, mesmo que aquela comunidade seja diferente da de Jerusalém. E, de fato, a comunidade de Antioquia era bem diferente de Jerusalém. Mas ele vê a graça de Deus. Não é? Não tem ciúmes, não tem preconceitos. Às vezes nós não somos assim, gente. Às vezes a gente quer sempre a coisinha do mesmo jeito, não é? Sempre tudo do mesmo jeito, aquela mesma coisinha. Alguém propõe algo novo, algo diferente, para poder fazer crescer a comunidade. Ah, essa pessoa, esse padre não gosta da gente. Ah, ele não sei o quê. Sabe? Sejamos como Barnabé, disponíveis. Essa é a palavra, disponibilidade. O terceiro ponto, gente, da palavra de hoje, né, é que a fé precisa de instrução persistente. Barnabé e Saulo ficaram um ano inteirinho lá em Antioquia, né? Então, o entusiasmo inicial deve ser sustentado pela catequese. Precisa de gente que instrua, precisa de gente que cuide. Sabe, gente, eu vejo esse ponto aqui, que é o terceiro, muito em relação ao sacerdócio, né? Nós vemos algumas teologias por aí que ainda permeiam o interior da igreja, que vem uma igreja sem sacerdotes, sem pastores, sem gestores. Não existe. Onde não se tem gestores, vira anarquia. Não existe.
Precisou Saulo e Barnabé ficar o ano inteiro lá em Antioquia para aquela comunidade poder aprender o certo, aprender a verdade, crescer na fé. Uma comunidade precisa de um pastor, uma comunidade precisa de um líder. Por isso que a igreja ela é hierárquica, isso está no Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. A igreja é hierárquica. Claro, não é uma hierarquia prepotente, insolente, é uma hierarquia sinodal, ou seja, que trabalha junto, mas é hierarquia. É hierarquia. E o último ponto, que a gente precisa encerrar, é a questão da identidade centrada, Eles são reconhecidos como cristãos. Ou seja, há aqui um reconhecimento de uma pertença exclusiva a Cristo. Cristo passa a ser o centro da fé desse novo grupo que se reúne em adoração a Deus. Cristo, o Filho de Deus, é o centro. Que bonito isso. Muito bonito. Muito bem, queridos. Passamos do tempo. Vamos encerrar então. Que Deus nos ajude a sermos como Barnabé, a refletirmos um pouquinho hoje a nossa identidade cristã. E essa palavra seja um bálsamo também para você, como está sendo para mim. A providência de Deus, ela está agindo. Ela não nos abandona. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Desejo a vocês uma excelente terça-feira, com muita paz, saúde, muitas alegrias. E não esqueçamos nunca, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos mais uma vez no nosso programa Reflexão Diária. Até amanhã, minha gente.